Bom sábado. Quero convidar os irmãos que estão aí confraternizando à porta. Já comecem a se acomodar, pois a gente já vai começar aqui nosso cântico, né? O momento de nós começarmos, de nós adorarmos a Deus. Gostaria de pedir que o Rodrigo colocasse para nós aí o nosso primeiro louvor da manhã. Uma alegria termos o privilégio de, a cada sábado, podermos participar da Escola Sabatina. Quão importante é o crescimento espiritual da igreja com esse momento na qual nós temos na nossa igreja, né? Que Deus abençoe esta manhã e esta Escola Sabatina. Quero convidar vocês a cantar mais um louvor, Seja o Centro. Aqueles que puderem, vamos nos colocar em pé. Operando quem impede
centro, seja tudo a todos nós. Aquele que em suas mãos detém a força e todo o poder. Aquele que promete a vida eterna a todo que nele crer. É Ele quem nos guarda e operando quem impedirá. Ao guarda de Israel, clamamos, ouça nossa voz aqui. Vem nós, venha a nós seu reino. Vem nós, venha a nós sua glória a Deus. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Vem nós, venha a nós seu reino. Reina em nós, venha a nós sua glória a Deus. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Amém. Bom dia, irmãos. Feliz sábado. Que louvor lindo, né? Vamos... Podem se assentar, irmãos. Todo sábado é especial, né? A gente sabe da grandiosidade, da importância desse dia. Hoje, como a gente pode ver, é um dia mais que especial. É um sábado do aniversário da Escola Sabatina. E hoje, a Escola Sabatina ela completa 170 anos de criação. E lá no verão de 1852, enquanto viajava de Rochester, em Nova York, para Bangor, Tiago White pensava no que poderia fazer pelos jovens e crianças da escola que estava iniciando. Seu objetivo era afirmar-lhes a fé na mensagem adventista. Numa de suas viagens, parou para tomar um lanche e, à beira do caminho, após comer um pouco, veio a ideia de escrever lições bíblicas em forma de perguntas e respostas. Naquele mesmo ano, surgiu em Youth Instructor, revista mensal que trazia lições da escola sabatina para os jovens. As primeiras escolas sabatinas organizadas de que se tem notícia realizaram-se em Rochester, Nova York, em 1852. Começava-se a maior escola bíblica do mundo. Muitos anos se passaram e a escola sabatina
precisa resgatar o objetivo inicial, que é ensinar a Bíblia para as novas gerações. E nós fazemos parte dessa história. E fomos chamados a continuar esse legado, que a cada trimestre nós possamos nos aproximar mais de Cristo. Que bênção, né, irmãos, a gente saber e fazer parte dessa história, né, da escola sabatina, que começou lá atrás com esse pioneiro, que foi o esposo da Ellen White. Então, Tiago White, né, na verdade. E como é uma bênção a gente saber que cada manhã que a gente se reúne aqui no sábado, isso acontece no mundo inteiro, né? E que isso continua, e que isso vem crescendo, e que Deus continue abençoando todas as escolas sabatinas, né, que existem pelo mundo espalhadas, para que se cumpra o propósito, que é passar o evangelho. Aqui fala que inicia com os jovens, né? A preocupação dele foi iniciar e passar a mensagem para os jovens. Mas a gente sabe que a escola sabatina tem um alcance para todas as pessoas, né? Basta a gente, tendo acesso ao estudo, a gente consegue fazer a lição diariamente e participar da escola sabatina nas reuniões que acontecem na igreja, nos cultos, aos sábados pela manhã. Eu queria convidar vocês para fazer uma oração agora, quem pudesse colocar de joelhos, vamos orar e agradecer por esse sábado especial que a gente está tendo aqui. Oremos então. Bondoso Deus e Pai, obrigada, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos aqui, nesse dia especial, além de ser o Teu Santo Sábado, nessa comemoração de 170 anos desse projeto, abençoado por Ti, Senhor, que partiu de um filho Teu, de um servo Teu, a preocupação, Senhor, de transmitir a Tua palavra e a Tua mensagem a todas as pessoas, Senhor. Pedimos que o Senhor continue abençoando esse ministério, não só esse, a todos que envolvem a Tua missão e que venha de Ti e para Ti, Senhor. E que a nossa escola sabatina aqui na Igreja da Escola possa cada vez mais vir a crescer e alcançar mais pessoas para o Teu reino. Pedimos perdão pelas nossas falhas, pelos nossos erros, que são muitos. Mas o Senhor é o nosso mestre e o nosso professor. Te pedimos por tudo e agradecemos, em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vou pedir para o Rodrigo colocar para nós o informativo nosso dessa semana, que fala de um irmão que tinha o vício do álcool, né? Estava com um casamento já destruído, a vida estava à beira de uma ruína, mas ele encontrou a graça salvadora em Jesus. E ele conseguiu vencer o vício, ele se casou novamente, e hoje ele e a esposa são líderes de uma igreja adventista, onde ajudam pessoas a tratar do vício, lá nos Alcoólicos Anônimos. E eles fazem um grande trabalho evangelístico com essas pessoas a partir do testemunho dele mesmo e da vida transformada. Vamos acompanhar então? Informativo Mundial das Missões. Uma inesperada estrela de TV. Graeme chegou na reunião dos Alcoólicos Anônimos e logo ouviu uma mulher dizer: "Eu te vi ontem na TV." Ele havia sido convidado para compartilhar sua história de superação contra o alcoolismo na TV e teve uma ideia naquele momento. Graeme contou o que havia falado na TV Hope Channel da Nova Zelândia sobre sua vitória contra o alcoolismo. Ele explicou como seu vício em trabalho o levou ao vício em álcool e como isso destruiu seu casamento. Mas através da graça salvadora de Jesus, ele parou de beber e pôde formar uma nova família. Quando Graeme compartilhou sua história nos Alcoólicos Anônimos,
Todos ficaram surpresos em saber que ele era um cristão. Muitas daquelas pessoas não estavam familiarizadas com o cristianismo e tiraram dúvidas sobre a Igreja Adventista. Graham explicou sobre sua fé em Jesus como Salvador pessoal e pôde testemunhar sobre o Deus vivo. Na igreja, quando algum dependente do álcool visita a congregação adventista, Graham se aproxima e o ajuda. Ele realiza passeios com esses novos amigos, ouve os problemas das pessoas e então compartilha o amor de Jesus. Graham ama falar sobre o poder transformador de Deus e como isso pode salvar as pessoas. Obrigado por sua oferta missionária em 2016, que ajudou a Hope Channel da Nova Zelândia a se tornar um canal aberto que alcança todos os lares do país. E a sua oferta neste trimestre irá ajudar a levar a TV Hope Channel e a rádio FM Hope para Papua Nova Guiné. Sejamos liberais. Bem importantes. Na verdade, esse quarto trimestre são só 2, né? No outro a gente teve acho que uns 5. Além dessa rádio que foi mencionada ali, para ter o alcance a Papua Nova Guiné, vai ser também beneficiado a produção de séries Filhos do Rei, para a divisão sul do Pacífico. Serão 5 séries infantis de TV sobre discipulado, com 13 episódios, cada uma baseada na série dos livros Conflito dos Séculos, de Ellen White. É bem interessante, né, irmãos? Então, que a gente possa, nesse trimestre também, contribuir com as nossas doações e saber que tem um alcance muito importante, né? São sempre projetos bem de grande relevância, né, para o alcance das pessoas e do Evangelho. Então, vamos partir para a nossa lição propriamente dita da semana. O que vocês acharam da lição? Boa, né? O título da nossa lição essa semana foi Morte em um Mundo de Pecado. Eu não sei vocês, mas assim, cada vez que a gente estuda, a gente faz isso em vários momentos, e vem à tona esse assunto da queda de Adão e Eva, da entrada do pecado, a gente sempre tira lições novas do mesmo assunto, sempre. Assim na Bíblia é recorrente isso. Mas tem uma coisa que me chamou muito a atenção ao longo do estudo, não lembro o dia da semana, mas diz que quando a gente tem uma percepção pessoal e faz uma análise da situação pelos olhos humanos, e no nosso entendimento, foi o que aconteceu com Eva quando ela ouviu a proposta de Satanás, que distorcia a palavra de Deus e dava para ela uma falsa ilusão, e aquilo era tentador, e ela, infelizmente, ela não resistiu, né? E a gente sabe as consequências disso até hoje, porque a gente vive na nossa vida as consequências de tudo isso até hoje. Então, eu quero convidar vocês para nos reunirmos agora em classe, para a gente recapitular a nossa lição. E hoje, eu queria fazer um pedido especial para vocês. A gente vai encerrar um pouquinho antes, às 10h10, nas unidades, porque depois a gente tem um momento especial da Escola Sabatina, em virtude da comemoração do aniversário, e aí a gente encerra 10h10, tá bom? Bom estudo a todos, e bom sábado mais uma vez para quem está chegando. História da Escola Sabatina. Em 1852, o que era para ser só mais uma viagem do pastor Tiago White, transformou-se na escrita da revista O Instrutor da Juventude. A igreja ainda não tinha nome e os crentes se identificavam como Movimento Adventista. A ideia era que pais e filhos respondessem perguntas das lições usando a Bíblia, e no sábado seguinte, antes do culto, a congregação revisaria o que foi estudado nos lares.
Neste mesmo ano, em 1852, foi organizada a primeira escola sabatina que temos notícia, em Nova York, nos Estados Unidos. Em 1863, o movimento foi organizado como Igreja Adventista do Sétimo Dia, sendo a Escola Sabatina o Ministério Unificador do Povo. Em 1878, organizou-se a primeira unidade infantil, o Ninho dos Pássaros. As crianças seriam ensinadas a voar pelo mundo para espalhar o Evangelho. Em 1890, as ofertas da Escola Sabatina construíram um navio, enviado à ilha de Pitcairn, no Pacífico. Toda a população de 82 pessoas foi batizada. Na década de 1920, as estatísticas de crescimento influenciadas pela Escola Sabatina motivaram a liderança a reconhecê-la como o coração da Igreja. Hoje, são mais de 20 milhões de alunos em mais de 200 países. O fato é que não existe congregação adventista sem escola sabatina. 만나봅시다. 작년부터 꾸준히 사랑받아온 대박 리스트 셀러 뷔페. 다양한 채소를 많이 먹을 수 있는 게 가장 큰 장점 되겠다. 자체는 잘안 쓰는데요. 식감이 많다고 들어.
Escola Sabatina. Bom sábado, irmãos, aqueles que foram chegando ao longo da nossa escola sabatina. Que bênção, né, irmãos, esse testemunho que a gente tem sobre os relatos da fundação da escola sabatina. Já são 170 anos de bênção, e que eu gostaria de chamar agora aqui o irmão Jean, vai fazer uma oração especial para nós pela escola sabatina, e depois a gente vai cantar um louvor aqui. Feliz sábado, irmãos. Com os aventureiros, a gente fala, né, posição para oração. E eu quero convidá-los também a ficar em posição para oração neste momento. Que nós possamos, nesse momento, então, falar com o nosso Deus. Santíssimo e eterno Deus e bom Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, e te agradecemos por mais um ano que a Escola Sabatina está fazendo. A Escola Sabatina é uma bênção na Tua igreja, Pai, pois é ali que a Tua palavra é aberta, estudada entre os irmãos, e temos aprendido muito com ela. Em particular, Senhor, eu agradeço pela oportunidade de a cada dia poder abrir a Tua palavra e poder estudá-la, as Tuas verdades, a Tua mensagem para o Teu povo, mensagens relevantes para a nossa vida e para a nossa salvação. O que eu peço nesta manhã, Pai, é que a Tua igreja, ela dê o devido valor a esse estudo que fazemos durante a semana. São temas importantes, Senhor, que vão fazer a diferença na volta de Jesus. E que a igreja possa acordar e que ela possa dar um valor maior e se dedicar ao estudo da lição, e que possamos, Pai, também não só estudar, mas colocar em prática tudo aquilo que temos estudado até aqui. Abençoa a Tua igreja, em todo mundo que está comemorando esse dia tão especial hoje. Continua derramando as Tuas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Tem alguém aqui hoje que está nos visitando pela primeira vez? Eu já visualizei uma pessoa. Tem um presente especial. Mas tem uma mãezinha ali que está nos visitando hoje também. Sim? Eu quero presentear essas duas mamães, que eu sei que são mamães, com a lição da nossa escola sabatina desse trimestre. Que vocês tenham a oportunidade de estudar essa lição maravilhosa. Deus abençoe, meu Deus. Que o Espírito Santo esteja conduzindo este presente de coração para vocês. E agora eu quero convidar vocês para louvar. Que se pudesse colocar de pé ao olhar para a cruz. Isso. Cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu
sentar-se. Podeis se assentar. Informativo Mundial das Missões. Uma inesperada estrela de TV. Graeme chegou na reunião dos Alcoólicos Anônimos e logo ouviu uma mulher dizer: "Eu te vi ontem na TV." Ele havia sido convidado para compartilhar sua história de superação contra o alcoolismo na TV e teve uma ideia naquele momento. Graeme contou o que havia falado na TV Hope Channel da Nova Zelândia sobre sua vitória contra o alcoolismo. Ele explicou como seu vício em trabalho o levou ao vício em álcool e como isso destruiu seu casamento. Mas através da graça salvadora de Jesus, ele parou de beber e pôde formar uma nova família. Quando Graeme compartilhou sua história nos Alcoólicos Anônimos, todos ficaram surpresos em saber que ele era um cristão. Muitas daquelas pessoas não estavam familiarizadas com o cristianismo e tiraram dúvidas sobre a Igreja Adventista. Graeme explicou sobre sua fé em Jesus como Salvador pessoal e pôde testemunhar sobre o Deus vivo. Na igreja, quando algum dependente do álcool visita a congregação adventista, Graeme se aproxima e o ajuda. Ele realiza passeios com esses novos amigos,
ouve os problemas das pessoas e então compartilhe o amor de Jesus. Graeme ama falar sobre o poder transformador de Deus e como isso pode salvar as pessoas. Obrigado por sua oferta missionária em 2016, que ajudou a Hope Channel da Nova Zelândia a se tornar um canal aberto que alcança todos os lares do país. E a sua oferta neste trimestre irá ajudar a levar a TV Hope Channel e a rádio FM Hope para Papua Nova Guiné. Sejamos liberais. Vamos orar, irmãos. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Olá, feliz sábado. Sejam bem-vindos os nossos pequenos. Olha, a nossa igreja hoje está repleta. Nosso jardim está mais do que florido. Vou pedir para o Cris sentar aqui. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Todos sentadinhos aqui na almofadinha. Que agora vocês vão ver hoje uma história um pouquinho diferente. Senta aqui, meu amor. E vamos quietinhos ficar. Tá faltando uma personagem. Cadê a Kelly? Emily. A Kelly tá com o Vicente. Emily, vem aqui. Participa aqui com a gente. Gente, olha só. Eu quero falar uma coisa bem legal para vocês, que está lá na Bíblia. A Bíblia sempre é o nosso maior tesouro. Nosso maior tesouro. E a mensagem de hoje está lá em Coríntios, 1 Coríntios 13, verso 13. Olha só, que legal que diz aqui. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança, o amor. Estes três, porém, o maior deles é o amor. A história que eu vou contar hoje para vocês podem olhar lá para aquela cena lá. São sobre 4 meninas. Uma chamada Paloma, a outra chamada Sara e a outra chamada Marina e chamada a outra menina de Cássia. Elas eram todas coleguinhas, estudavam na mesma escola. Só que tinha uma coisa que era um pouquinho diferente. A Cássia era uma menina bem quietinha. Ela quase não falava. Ela era tímida. Vocês já tiveram um coleguinha assim? Bem quietinho, que quase não fala, que era tímido? Pois é. Mas aí aconteceu uma situação muito chata. As meninas brincavam, davam risada, se divertiam, mexiam nos brinquedos, uma brincava com a outra. E a Cássia lá, sentadinha lá, quietinha lá. Não tinha nem como, às vezes, não conseguia nem chegar e dizer assim, posso brincar? Ela podia brincar, mas ela não conseguia se comunicar. Ela era muito quietinha. Só que tinha um problema. Sabe qual era o problema? As meninas que brincavam e tinham seus brinquedos e davam risada uma com a outra, esqueceram da Cássia. Olha lá a Cássia sentada triste, jururu, muito triste, porque ninguém convidava ela, porque ela era diferente, ela era quietinha e ninguém lembrava de convidar ela. Mas um dia, a Marina pensou assim, Marina,
conversou com as amigas e disse assim: gurias, o que vocês acham de a gente fazer uma coisa diferente hoje? Porque nós somos meninas de Jesus, nós somos de Jesus, e o que a gente tem que fazer? Praticar a bondade. E o que vocês acham que elas fizeram? O que tu acha que elas fizeram, Cris? Isabela, o que tu acha que as meninas fizeram? O que será que elas fizeram? Elas levantaram, foram convidar a Cássia para brincar e botaram ela junto para brincar e elas se divertiram, partilharam os brinquedos. Por quê? Porque o amor sempre deve falar mais alto. O nosso amor com o nosso coleguinha, com os nossos amigos. Essa é a mensagem de hoje. Se nós somos meninas e meninos de Jesus, e Jesus é amor, o que a gente deve fazer para ajudar as pessoas? O que tu acha, Miguel? As pessoas, elas deviam brincar e também orar e respeitar as regras de Deus. Muito bem. E tu, Nicolas, o que tu acha que a gente pode fazer, já que tu é um menino de Jesus? Tem amor de Jesus no coração, o que tu pode fazer para ajudar as pessoas? Colaborar as mães quando nos falam, os pais para fazer as coisas, dobrar a roupa, e também lavar a louça, e também não falar palavra feia também. Olha aí, ó. E tu, Érica, o que tu acha que se tu é uma menina de Jesus, o amor de Jesus habita no teu coração, o que você pode fazer para ajudar as pessoas? Brincar com elas, sempre convidar e ajudar todo mundo. Muito bem. E tu, meu amor, o que tu faria? Eu ia brincar. Brincar. Por quê? Por que a gente aprende essa lição tão cedo, tão importante? A gente não pode fazer acepção de ninguém. Não importa se tu é magrinho, se tu é gordinho, se tu é pequenininho, se tu tem o pé grande, tem a orelha grande, ou teu cabelo é grande. Não importa o jeito que você é, não importa. Jesus ama a todas as crianças. E se Jesus ama a todas as crianças, nós também devemos amar a todos também. Tá bom? Essa é a mensagem de hoje. Quantos aqui querem praticar o amor? Levantem a mão. Isso é para vocês também, igreja. Vamos levantar a mão. Vamos praticar o amor verdadeiramente. E agora nós vamos fechar os nossos olhinhos e nós vamos orar e falar com Jesus. Vamos orar? Querido Jesus, queremos te agradecer porque o seu amor é imenso. E queremos também, Senhor, ser exemplos teus porque nós te amamos. Que sejamos boas pessoas, que sejamos crianças que amam a Jesus e crianças que queiram ajudar as pessoas também. Não importa como elas sejam, porque o Senhor as olha com o coração do amor e que nós possamos olhar também assim. Nós te pedimos essas bênçãos em teu nome e muito mais te agradecemos. Amém. Podem sentar, meus amores, com papai e com a mamãe. Feliz sábado, igreja. Maranata. E todos nós vamos com ele, né? Amém. Eu preciso dar um recadinho bem importante. Nós estamos na campanha, né, anual da recolta. E sábado que vem é o último dia. Então, para aqueles que estão organizados, e ainda essa semana podem se organizarem, trazer a sua recolta e entregar na unidade da escola sabatina com o professor ancião dessa unidade. Aqui, aqui a gente tem 3 unidades, então chega direto ao seu professor, que é o ancião, e entrega esse envelope aqui
com os valores arrecadados, né? A gente já explicou várias vezes aqui de como proceder. Tá, irmãos? Então, sábado que vem é o último sábado que temos para entregar. Eu queria também fazer um pedido que nós todos possamos orar pelo irmão Ademir. Ele não está bem, então vamos clamar pelo poder de Deus na vida dele, tá? E agora eu quero convidar a igreja a se colocar de joelho para nós orarmos a Deus. Vamos orar? Querido Deus, Pai maravilhoso, exaltado é o teu santo e poderoso nome nessa manhã, aqui nesse lugar. Nós estamos redimidos na sua presença, porque podemos sentir o seu Santo Espírito sobre nós, através dos louvores, através da adoração, através da historinha das crianças, e por isso nós queremos lhe agradecer e lhe engrandecer, e pedir, Senhor, pelas suas misericórdias, pedir que o Senhor perdoe as nossas falhas, e agora, ao ouvir a mensagem, que ela venha direto do teu trono da graça. Estamos necessitados e precisamos. Oramos também, Senhor, por todas aquelas pessoas que estão precisando de um milagre. O Senhor os conhece, o Senhor sabe. Nossa oração é em favor de todos que estão precisando. Te agradecemos por tudo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu quero chamar aqui na frente o irmão Ismael. Hoje houve uma troca, né? O pastor Vitor foi pregar na Americana e o Ismael veio pregar aqui na escola. Louvado seja Deus por isso. Que Deus continue te usando, irmão, tá? Bom dia a todos. Feliz por estar com vocês outra vez. Fazendo aquilo que Deus colocou na minha vida para fazer. Então hoje nós queremos mais uma vez trazer para reflexão um tema baseado nas Escrituras Sagradas. Até porque nós estamos comemorando o aniversário da Escola Sabatina, né? E a Escola Sabatina é exatamente isso, tem a ver com o estudo da Bíblia. E por que o estudo da Bíblia hoje é fundamental? Por quê? Mas o estudo aprofundado, na verdade, estou falando desta maneira. Não estou me referindo a um estudo superficial, aquele que se abre a Bíblia 15 minutos e acha que está bem posicionado na cena. Não é assim. Estou falando de um estudo exaustivo, para que a gente compreenda quais são as verdades eternas que a Bíblia nos apresenta. Por quê que precisa ser assim? Porque existe um falso evangelho sendo pregado. Os teólogos liberais, eles têm defendido uma porção de aberrações que dizem serem extraídas da Bíblia. E é notório em muitas dessas pautas, desses ensinos que são trazidos, que isso não tem nada a ver com o original de Deus, com a vontade de Deus, com a instrução de Deus. Para você ter uma ideia, tem gente dizendo que o mundo não teria sido criado em 7 dias literais. Se o mundo não foi criado em 7 dias literais, a verdade do sábado já cai por terra, né? Porque não se teria, no final de um ciclo de 6 dias, um 7º literal para que você o observe. Tem muita gente defendendo também, por exemplo, que os mortos não morrem, mas que estão por aí em algum lugar vagando, não é? Defendendo que existe uma entidade imaterial que sai do corpo quando você morre. Existe também muita gente dizendo que nós não podemos condenar a prática homossexual, nós não podemos condenar homossexuais ao inferno, porque a Bíblia não autoriza condenarmos pessoas que desenvolvem na sua vida tal prática. E uma série de outras coisas, não é?
Isso é preocupante, eu vou dizer a vocês por quê. Porque, inclusive, no nosso meio adventista, e eu quero ser um pouco bairrista agora, inclusive no nosso meio adventista tem muitos pendendo a acreditar nessas coisas, nos teólogos liberais. E eu digo a vocês que existem, ou melhor, alguns dos nossos pastores estão sucumbindo a esse tipo de doutrinação que não tem base bíblica alguma, visando esta realidade preocupante, aonde as verdades de Deus estão sendo distorcidas para atender às demandas e às pautas sociais. É por isso que é necessário nós retomarmos o que Deus pensa, o que Deus diz, como que Ele orienta. Nós precisamos tomar da Bíblia um assim diz o Senhor. E hoje, de maneira breve, eu quero tomar um assim diz o Senhor com relação a 3 temas. Passa para nós. Hoje eu quero defender a fé, a verdadeira fé. E eu quero começar declarando que não existe vida após a morte, que Deus criou homem e mulher e que Deus é a favor da vida e não da morte. Eu vou repetir. Não existe vida após a morte. Isso é uma mentira. Você está estudando a lição na escola sabatina e você já percebeu o tema, né? Não existe também a possibilidade de Deus ter criado um terceiro sujeito além de homem e mulher. Ou seja, Deus criou homem e mulher, um para o outro. Não existe um terceiro elemento. Não existe um terceiro sujeito. Não existe uma terceira possibilidade. E eu também quero dizer que Deus é a favor da vida e não da morte. Ou seja, Deus não endossa a ideia do aborto. Então, com base nessas 3 coisas, eu quero começar discorrendo a respeito dessa primeira afirmação. Antes, porém, eu gostaria de perguntar, você concorda que não existe vida após a morte? Quantos concordam? Tá bom, bom saber. Como você justifica a partir da Bíblia a sua fé? Porque veja, dizer que acredita, fácil. Até uma criancinha pode dizer, não, eu acredito. Mas como é que você defende, não é, a sua crença para aquelas pessoas que não conhecem aquilo que te leva a crer? Então hoje eu quero conversar a respeito disso. Passa para nós. Eu quero começar dizendo que a ideia da vida após a morte, a ideia de que há uma entidade imaterial fora do corpo que sai vagando por aí quando morremos, essa ideia é defendida primordialmente pelos espíritas, os nossos amigos espíritas. E só para que você tenha um apanhado geral, o espiritismo ele nasceu, não é, a partir de Allan Kardec. Allan Kardec é um pseudônimo, é um nome fictício para o Hippolyte Léon Denisard Rivail, que nasceu em 3 de outubro de 1804 e morreu em 31 de março de 1869. Então, Hippolyte Léon Denisard Rivail é o nome do elemento que deu origem ao espiritismo, e ele usa como nome o nome daquele suposto espírito que o havia ensinado todas as coisas a respeito do espiritismo. Esse nome, então, é Allan Kardec. Você já deve ter ouvido falar. E essa perspectiva espírita, não se engane, os espíritas são muitos. Um dado do ano de 2015 aponta que 2% da população brasileira se denomina espírita. E espírita das mais variadas matizes, não é? Você pode colocar dentro desse balde as religiões de matriz afro-africanas. Ainda que as religiões de matriz afro-africanas não aceitem esse bottom de espiritismo, eles também são uma ramificação, sim, do espiritismo. E como é que o espiritismo começou? O espiritismo ele teve início em 1847, quando na casa de uma família de Nova York, nos Estados Unidos, a família Fox, algumas coisas
em cima de algumas prateleiras e alguns móveis da casa começaram a se debater e a saírem do lugar sem que alguém os movesse. O fenômeno aconteceu. Aí esse professor, o Allan Kardec, foi convidado a estudar o fenômeno. No final desse estudo exaustivo que ele teria feito a respeito do fenômeno na casa da família Fox, não é? Ele recebe então a iluminação divina, supostamente divina, de que a partir dali, daquele fenômeno, Deus gostaria de estar trazendo ao mundo uma nova revelação, que seria a última revelação de Deus para a humanidade. Então, segundo Allan Kardec, ele estuda o fenômeno que aconteceu na casa da família Fox, ele chega à conclusão então que eram os espíritos tentando trazer ao mundo a última mensagem de Deus para a Terra, e ele, por conseguir decodificar tudo aquilo, seria, quem sabe aí, o emissário de Deus para então trazer esta última verdade. Algumas das ideias fundamentais que o Espiritismo defende são as seguintes. Primeiro, veja, o Espiritismo defende que Moisés ele trouxe a grande primeira revelação de Deus para a humanidade. Aí Deus dá lá a Moisés a grande tarefa de libertar o povo, e aí Moisés cumpre a sua tarefa, e aí fecha essa primeira mensagem de Deus, essa primeira grande mensagem de Deus para a humanidade. Na sequência, Moisés, na visão do Espiritismo, vem aí a figura de Jesus Cristo. Jesus Cristo, então, seria não Deus, mas seria um segundo profeta que trouxe a segunda grande revelação de Deus para o mundo, para os seres humanos. E aí, então, não é? Deus agora querendo dar a última mensagem ao mundo, parecido, né, com as 3 mensagens angélicas, né? Uma cópia aí, um genérico bem mal feito, né? Ele diz então que Moisés foi a primeira mensagem, foi o primeiro profeta. Jesus veio aí ao mundo para cumprir aí a segunda etapa, a segunda mensagem de Deus para o mundo, mas Jesus não era Deus, e Jesus também não disse tudo. E aí então agora Deus quer mandar ao mundo a sua terceira e última mensagem através do Espiritismo. E então o Espiritismo, na visão do espírita, seria aquele outro espírito, o outro consolador a qual a Bíblia se refere. Sabemos que a Bíblia se refere ao Espírito Santo de Deus e não ao Espiritismo, segundo Allan Kardec. Você sabe que quando você lê os Evangelhos, quando você lê a história de Jesus, você tem um lapso temporal na história de Jesus. Você tem a história de Jesus até os 12 anos, e depois Jesus só aparece lá quando ele vai começar o seu ministério. Se você ler os Evangelhos, você vai ver isso, você vai perceber. Você não tem nos Evangelhos um relato da adolescência de Jesus, e nem de Jesus ali com os seus 20 e poucos anos, você não tem. Você encontra Jesus pequeno, de criança, e depois você já encontra no relato bíblico Jesus lá, não é? Já começando o seu ministério. O Espiritismo defende que esse lapso que a Bíblia não apresenta a respeito da história de Jesus é porque Jesus teria ido para a Índia aprender levitação, transcendência, curandeirismo com os indianos, e depois teria retornado para a sua terra de origem para então dar início ao seu ministério. Então isso em linhas gerais, o que defende o Espiritismo. O Espiritismo diz que os mortos não morrem, de maneira alguma, mas nós podemos falar, nós podemos nos comunicar com eles, e estes espíritos desencarnados, todos nós, quando desencarnamos e conseguimos nos comunicar com os seres humanos aqui na Terra, todos nós, a partir de então, somos constituídos agentes de Deus, para trazer então a vontade de Deus para as pessoas que ainda estão encarnadas e que ainda vivem sob a terra. Você sabe que os espíritas dizem que há 5 mundos.
O mundo natural, esse que nós vemos, eu até vou fazer questão de ler ali, ó. Existem 5 divisões de mundos. O mundo primitivo, o mundo das expiações e provas, os mundos regeneradores, os mundos felizes e os mundos celestes. Existe o mundo, não é? O mundo primitivo. Nós não estamos no mundo primitivo. O mundo primitivo seria algo a ser comparado, assim, com um lugar onde só há... um mundo bárbaro, onde não há lei, onde existe apenas uma espécie de... Só haveria lá demônios, não é? Não existe regra nenhuma. É um mundo que poderia ser comparado à ideia do homem pré-histórico, por assim dizer. As pessoas vivem em cavernas, não há civilidade alguma. Isso seria uma descrição do que é o mundo primitivo. Mas também existe o mundo das expiações e provas, que é o mundo onde nós estamos. E é por isso que nós teríamos a justificativa para tanta maldade acontecendo, tanta desgraça, e nós que estamos nesse mundo das expiações e provas, estamos aqui de passagem apenas, para então irmos para o próximo mundo. Os mundos regeneradores, que é o mundo para onde vão as pessoas, para então se regenerarem, se purificarem, para poderem acessar os mundos felizes, onde a dor não entra, onde não existe choro, onde não existe nada de aflição e angústia. E depois de ter se purificado no mundo feliz, você vai para o mundo celeste, que seria o mundo top, sabe? Onde não tem mais como você subir de degrau, subir de nível. Em tese, em linhas gerais, é isso que o Espiritismo, segundo Allan Kardec defende. Eles dizem que para cada vez que todos nós vivemos em um mundo desse em algum momento. Eu vim do mundo primitivo e você também veio do mundo primitivo. Aí agora nós estamos no mundo das expiações e provas. Dependendo da maneira como nós nos comportarmos aqui, ou nós voltamos para o mundo primitivo, ou ascendemos ao mundo ali, o mundo dos regeneradores. Dependendo da forma como a gente se sair no mundo regenerador, ou a gente volta para cá, ou a gente sobe de nível. E assim sucessivamente. O Espiritismo, segundo Allan Kardec, também diz que Jesus não seria um Deus, seria também um espírito evoluído e nada além de um médium, não é? E eles têm como livro de base o Livro dos Espíritos. Eu quero dizer a vocês que isso passa muito longe do que a Bíblia apresenta. E eu quero perguntar, você já perdeu alguém para a morte? Já perdeu? Deixa eu te contar uma coisa. Eles não estão vagando por aí. Eles não estão vivendo em um outro lugar, pior e nem melhor. Eles estão guardados para o dia da volta de Jesus. Por que eu estou dizendo isso? Passa para nós. Porque a Bíblia, ela condena tal crença. E por mais que a gente ame aos nossos irmãos que creem desta forma, a Bíblia não endossa tal ideia. E por que a Bíblia não endossa? Ora, porque há vários textos bíblicos que se contrapõem à ideia fundamental do Espiritismo. Ora, o que diz Gênesis 2,7? Gênesis 2,7 diz que o homem tem uma alma e não que o homem é uma alma. Se você ler lá o texto, você vai conseguir depois chegar a essa conclusão. Se eu disser a vocês que eu sou este microfone, é verdade? Não, porque eu não sou este microfone. Mas se eu disser a vocês que eu... Não tem como não entender a verdade que Deus está nos apresentando. O homem não tem uma alma. O homem é uma alma. Eu não sou este microfone, eu não posso ser, mas eu posso tê-lo, sim ou não? Então você perceba, o homem ele não tem uma alma, ele é uma alma. Hebreus 9:27 diz que o homem pode morrer apenas uma vez. Então que história é essa de morre, desencarna, vai para um lugar, não deu certo, volta, encarna de novo? Não tem como. A Bíblia diz em Hebreus 9:27 que o homem morre apenas uma só vez. Ezequiel 18:20 diz: a alma que pecar
mas no original pode ser traduzido por pessoa. A pessoa que pecar, esta morrerá. A pessoa que pecar, esta morrerá. Eclesiastes 9:5 diz: os mortos sabem de tudo. Diz isso lá? Diz isso? Claro que não, pessoal. O livro de Ezequiel 18, o livro de Eclesiastes 9:5 diz que os mortos não sabem nada. João 11:25 diz, é o próprio Jesus dizendo: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Para o espírita, ele crê assim, que na Bíblia o que estaria sendo dito é: aquele que crê em mim, ainda que morra, não morrerá, ele vai desencarnar. Em linhas gerais, é isso que a doutrina espírita diz. Salmo 30, verso 9 pergunta: porventura te louvará o pó? Ou seja, os mortos não podem adorar a Deus. Em Eclesiastes 9:10 diz: na sepultura não há o quê? Não há obra, trabalho, ciência e não há sabedoria. E em Salmo 115, verso 17 diz que os mortos não louvam ao Senhor. Está claro até aqui, sim ou não? Então por que nós não acreditamos em vida após a morte? Primeiro, porque não temos uma alma, nós somos. Segundo, porque na sepultura não dá para fazer nada. Terceiro, nós não podemos ser agentes ministradores de Deus, porque aqueles que morrem não adoram ao Senhor, não louvam ao Senhor, não se comunicam com os vivos. Então isso é muito fácil. A Bíblia, ela derruba rapidamente a proposta da vida após a morte. Agora eu quero entrar na pauta número 2, porque eu disse a você que Deus criou homem e mulher, sim ou não? Sim. Passa para nós. Eu quero te dizer hoje por que eu sou heterossexual e não homossexual. E sabe que essa pauta, ela está um tanto quanto espinhosa. E você sabia que hoje tem lá em São Paulo a Igreja Cidade de Refúgio? A Igreja Cidade de Refúgio é uma igreja específica para homossexuais. Eu só quero aqui fazer um adendo, porque está indo para a internet. Nós amamos todas as pessoas. Nós não discriminamos ninguém jamais em tempo algum. Todavia, nós não podemos endossar aquilo que a Bíblia não endossa. E nós não podemos apoiar uma prática que a Bíblia desaprova. Dito isto, eu quero dizer a vocês que em São Paulo existe uma igreja chamada Cidade de Refúgio, e lá as pastoras sênior são um casal feminino. E eles defendem que pode sim haver convergência entre a vontade de Deus e a prática homossexual, entre outras coisas. Agora eu quero dizer a vocês que esta pretensa verdade nunca esteve tão longe da verdade. Porque na Bíblia você encontra Deus criando homem e mulher, um para o outro. E eu quero te dizer hoje por que eu sou heterossexual. Ora, eu sou heterossexual porque não existe ordem cromossômica homossexual. Não existe na estrutura, não é biológica, não é de nenhum ser humano uma terceira possibilidade. Como eu falei ao início, a Bíblia diz que Deus criou homem e mulher, macho e fêmea. Logo nós entendemos, não é que homem nasce homem e mulher nasce mulher, sim ou não? Não existe XY ou XX, não tem um XYZ. Não existe uma terceira criação na criação de Deus. Eu sou heterossexual, sabe por quê? Porque não existe anatomia homossexual. Não existe anatomia homossexual. O nome do órgão sexual masculino é pênis. O nome do órgão sexual feminino é vagina. Existe algum terceiro elemento? Existe alguma terceira possibilidade?
Você conhece? Não, é porque não existe. Porque Deus criou homem e mulher, porque Deus criou macho e fêmea. Você pode procurar e você não vai encontrar um órgão sexual diferente do pênis e da vagina. Parece um pouco estranho estar tratando isso aqui, né, pessoal, num culto no sábado pela manhã, mas é fundamental porque a distorção do original bíblico está tão grande que nós corremos o risco de endossar tais ideias. Você sabe por que eu sou heterossexual? Porque a psicologia, ela diz que a sexualidade também é aprendida. E eu fui ensinado a ser homem. E você deve também ter tido noções de como é ser mulher. A gente aprende isso também pelo modelo de exemplo que a gente recebe. É por isso que nós temos em curso hoje uma tentativa de doutrinação tentando dizer que não se nasce homem e não se nasce mulher. E aí você ensina um menino a se comportar como uma menina e você ensina uma menina a se comportar como um menino. Porque a sexualidade também é, em grande medida, aprendida. Para além da nossa anatomia e para além da nossa estrutura cromossomial específica. Sabe por quê? Que eu sou heterossexual, porque dizer que existe um ser homossexual, dizer que existe um terceiro elemento que não seja homem e mulher, seria dizer que Deus errou quando criou homem e mulher. Se eu digo a você que existe uma terceira possibilidade que não seja homem e mulher, eu estou tentando dizer a você que Deus errou ao criar homem e mulher. Sabe por que eu sou heterossexual? Porque a heterossexualidade é a única forma pela qual nós estamos aqui sentados para ouvir a respeito disso. Uma união homoafetiva não teria te trazido ao mundo. Teria sim ou não? Sabe por que nós estamos aqui hoje celebrando os 170 anos da Escola Sabatina, adorando a Deus, fazendo orações, cantando hino? Sabe por quê? Porque alguns anos atrás o seu pai e a sua mãe te fizeram. E necessariamente, anatomicamente, era preciso haver um homem e uma mulher envolvidos. Sim ou não? Então nós só estamos vivos aqui hoje e é bom viver, sim ou não? É bom viver, sim ou não? Para além das amarguras, para além das dificuldades, para além às vezes da falta de dinheiro, para além das doenças que nos acometem, é bom viver. Amém? Agradeça seu pai e sua mãe. Um homem e uma mulher. Se todo mundo aderir à ideologia de gênero, à ideologia da homossexualidade, para onde vai a sociedade? Para a extinção, porque positivo com positivo não procria, negativo com negativo não procria. Mais claro como a luz do sol, sim ou não? Sim ou não, pessoal? Sabe por que eu sou heterossexual? Porque a Bíblia apresenta a relação monogâmica heterossexual como sendo o modelo formado por Deus. A Bíblia não apresenta a relação monogâmica homossexual como opção. Veja, o que os espertinhos tentam dizer é que o que importa é você ter uma relação com apenas uma pessoa. E que Deus teria criado Adão e Eva no Gênesis um para o outro para demonstrar que a relação deve ser entre duas pessoas, e isso tem a ver com a fidelidade que uma vai ter com a outra. Mas não necessariamente essa relação precisa ser heterossexual, é o que se defende. Mas eu quero dizer a vocês que no original de Deus não há nada errado. De maneira que se Deus criou um macho e uma fêmea e deu um para o outro, é porque Deus está dizendo que a relação deve ser monogâmica, ou seja, 1 mais 1, não é? E esta relação deve ser heterossexual, ou seja, de opostos.
A relação que Deus estabeleceu é a relação monogâmica heterossexual, e não há nenhuma afirmativa bíblica que essa relação possa ser, ainda que monogâmica, homossexual. Claro, sim ou não? Sim. Olha o que diz Gênesis 2:24. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá a outro homem? Não, se unirá a sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Olha o que diz Levítico 18:22. Diz assim: não se deite com um homem como quem se deita com mulher, é repugnante. Agora, olha o que diz Romanos 1:21-27. Porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança de homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram mais as coisas e aos seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até as suas mulheres trocaram suas relações naturais por outras, contrárias à natureza de Deus. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. É a Bíblia. Outro dia um pastor, lá na Bahia, usou esse texto aqui. Aí o ativismo LGBT o acionou judicialmente, e o Ministério Público da Bahia encarcerou o pastor e disse que para que ele saísse, ele deveria vir até o púlpito de sua igreja e desdizer o que ele disse, citando esse texto. Pois bem, nós estamos aqui com uma transmissão para a internet. Se você quiser, você me denuncia. Mas eu não me retratarei. Deus criou homem e mulher, macho e fêmea. Você que está questionando isso só está vivo por causa disso. Senão também não estaria vivo para questionar. Se alguém quiser me denunciar, por favor, faça isso, mas eu não me retratarei. Eu fico com a palavra de Deus. É uma questão de posição. E para encerrarmos, passa para nós, eu quero dizer a vocês por que Deus é a favor da vida e não da morte, ou seja, por que Deus não é a favor do aborto. Você sabe que a legislação brasileira, ela prevê o aborto em 3 possibilidades. Primeiro, quando a criança não tem encéfalo, não vai ter cérebro, não vai ter, enfim. Aí você pode ter autorização para fazer. Segundo, é quando há o risco de vida da mãe. Aí você tem que fazer aquela escolha que é complicada, né? Mas a mãe, por ser um ser humano que já está inserido em um contexto social e uma gama de outras coisas. Então, entre a vida do feto, do pequeno bebê e da mãe, se optar pela vida da mãe, aí você pode tirar o feto, o pequeno bebê. E também em caso de estupro. Então, a legislação brasileira prevê aborto nessas três possibilidades. Há um esforço político para que essas regras sejam tiradas e para que qualquer uma pessoa que queira abortar possa fazê-lo sem que haja cerceamento, sem que haja uma responsabilidade. Agora eu quero dizer a vocês que Deus, Ele não é a favor do aborto.
e que nós, como filhos dele, também não deveríamos ser a favor de tal prática. E nós também temos que saber nos posicionar a respeito desse tema. Porque, como já falei, não basta apenas você dizer que pensa desta forma, você tem que dizer o porquê que você pensa desta maneira. E eu quero começar defendendo a vida aqui. Eu quero começar dizendo que a vida, ela começa na concepção e ela é um ato intra e extrauterino até a morte. Vou repetir. A vida, ela começa na concepção e ela é um ato intra e extrauterino até a morte. É isso que acontece. Uma outra coisa, toda biologia, ela fundamenta a humanidade da criança ainda por nascer. Sabe por quê? Porque o pequeno bebê só pode se tornar pessoa e não uma outra coisa. Então toda biologia fundamenta a humanidade do pequeno bebê ainda no ventre. A partir da concepção, toda a biologia fundamenta a humanidade, porque todo feto só pode se transformar em um ser humano e não em uma outra coisa. Ora, você já ouviu falar que lá o casal ficou grávido, ao invés de sair um bebê, saiu um cachorrinho? Já viu? Já viu? Claro que não, gente. Saiu, sei lá, um porquinho da Índia, saiu um passarinho, aí o médico foi abrir na cesárea e saiu voando. Não! Sabe por quê? Que a biologia fundamenta a humanidade da criança ainda por nascer. Sabe por quê? Porque todo feto só pode se transformar em um ser humano e não em uma outra coisa. Então aquilo que foi fecundado é uma vida, é alguém, é uma pessoa. E outra, sabe qual é a diferença entre o pequeno bebê concebido no ventre e nós? Tempo e nutrição, somente. A diferença do óvulo fecundado, não é? A diferença entre o óvulo fecundado e nós é somente esta: o tempo que ele vai levar para atingir o nosso tamanho e também a nutrição. Você sabe que tem muita gente dizendo assim: meu corpo, minhas... Como é que está dizendo hoje? Meu corpo, minhas... Tem uma outra máxima que se diz assim: toda mulher tem direito sobre o seu próprio... Toda mulher tem direito sobre o seu próprio... Você sabia que mais de 52% dos bebês que nascem são mulheres? Engraçado que essas mulheres não tiveram direito sobre o seu próprio corpo. Ora, se toda mulher tem direito sobre o seu próprio corpo e 52% dos bebês que nascem são mulher, cadê o direito dessa mulher que estava dentro do ventre? Não tem? Foi cerceado antes que ela pudesse nascer? É isso que estão tentando dizer. Você sabia que o feto, aí fala, como já falei, dizem assim: meu corpo, minhas regras. É o que está sendo dito por aí. Você sabia que o feto não é prolongamento do corpo da mãe? E em última instância, quem determina a hora de nascer é o feto e não a mãe? Então que história é essa de que meu corpo, minhas regras? O ser que se desenvolve dentro de você não é o seu corpo, é um outro corpo. E estão querendo matar crianças. Você sabia que, olha só, para te provar que o óvulo fecundado não é prolongamento do corpo da mãe, eu vou te dizer uma coisa. Veja, o óvulo fecundado de uma mãe, o óvulo fecundado de um casal negro, colocado no útero de uma mãe branca, nasce de que maneira? O óvulo fecundado de um casal negro no útero de uma mãe branca nasce negro. E o óvulo fecundado de um casal branco num útero de uma mulher negra, ele nasce branco. Sabe por quê? Porque o óvulo não é prolongamento do corpo da mãe, ele é um ser independente. Me dão mais 5 minutos para terminar, sim ou não? Sim ou não? Você sabia que o pequeno bebê no útero, ele é, a partir da 7ª semana, ele é sensível a dor, a toque, a som, não é? A estímulos sensoriais de fora do corpo?
E é por isso que loguinho que a mulher sabe que está grávida, muitas vezes quando o pai se... Quem é que é mãe aqui? Quem que é mãe? Alguma vez, quando o marido colocou a mão na sua barriga, a criança mexeu e não estava mexendo antes, simplesmente pelo fato de o pai estar perto? Sim ou não? Sabe por quê? Porque aquela criança ali dentro já responde a estímulos sensoriais do lado de fora. E sabe o que essas ideologias tortas estão tentando dizer? Que meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu quero. Então eu posso assassinar um bebê assim que eu tiver vontade. É isso que a sociedade está tentando trazer como pauta. Olha como é que está o desenvolvimento do pequeno bebê na 7ª semana. O cérebro já está em configuração, o coração já está batendo, o estômago já produz suco gástrico, o fígado já produz células sanguíneas, os rins já estão funcionando, os músculos do braço e corpo já estão em movimento, e após a 8ª semana de gestação, tudo que estará na futura criança já está no pequeno bebê. Olha que interessante, gente, para finalizarmos. Hoje no mundo você tem a Sociedade Protetora dos Animais, você tem Salve Amazônia, não derrube as árvores, você tem uma série de ONGs defendendo, inclusive, não é assassinos, mas os bebês indefesos na barriga da mãe querem matar. E a igreja não pode calar a boca e não se levantar como voz profética para dizer: não matem as nossas crianças. Aí se diz assim: ah, mas o aborto é questão de saúde pública. Não! Saúde pública é questão das mulheres que abortam. E para finalizarmos: ah, mas a mulher foi estrupada. A legislação abre o precedente, mas eu queria sugerir então uma legislação para punirmos os estupradores. Por exemplo, por que não castração química para os estupradores? Por que não prisão perpétua para os estupradores? Por que não? Porque estão tentando dizer que, é vítima de estupro, a mulher tem o direito de abortar, ou seja, você mata a criança. E muitas vezes o estuprador fica por aí. Então, por que a gente não aprova prisão perpétua para o estuprador? Por que então a gente não, quem sabe, provoca uma pensão vitalícia para aquela que foi estrupada? Né? Uma pensão vitalícia. Foi estrupada, tem a criança. Pois então, por favor, se você não quiser ter, não é? Você pode, segura com você 9 meses e depois doa para não ficar com aquele trauma. Porque pode ser que isso aconteça, eu não estou negando esse fato. Mas por que então não aprovarmos uma indenização vitalícia para aquela que foi estrupada? Uma outra coisa, por que então não já que se o problema gigantesco são as mulheres que são estrupadas, por que não vamos qualificar as mulheres e colocar um porte de arma na mão de cada uma das mulheres? Eu duvido que o sujeito vai vir estrupar uma mulher com uma arma eu não sou armamentista, não estou dizendo isso. Isso aqui é uma força de expressão para tentar dizer: nós queremos resolver as questões sempre em detrimento do lado mais fraco, que é a criança, o bebê que está ali dentro. E nunca confrontando de verdade o problema que está do lado de fora. Eu quero finalizar dizendo que o aborto é o massacre dos poderosos contra os indefesos. E aqui eu quero encerrar as minhas considerações. E eu quero finalizar contando para vocês só uma pequena historinha, 3 minutos. Eu hoje tenho 35 anos. A minha mãe, eu não fui criado pelos meus pais biológicos. O meu pai biológico, eu nem sei quem é. Não sei quem é. A minha mãe biológica, também não fui criado por ela, mas a minha mãe biológica, ela me teve com 13 anos de idade. Ela foi para uma festa num sábado à noite, bebeu um pouco, na festa teve uma relação sexual aleatória com uma pessoa que eu acho que nem ela sabia quem era. E depois de 9 meses eu vim ao mundo. A minha mãe biológica morava na casa dos meus pais que me cuidaram, que teoricamente, vamos supor, eu poderia chamá-los de meus avós. A minha mãe com 13 anos morava na casa com os meus pais, que não eram também familiares dela, mas ela morava com eles porque eles cuidavam dela.
E a minha mãe então vai para uma balada no ano de 1986 e num sábado à noite, depois de muita bebida, ela me gera. Aí a pergunta que eu te faço é: o que a sociedade, ou o que os amigos, quem sabe, da minha mãe, diriam a ela hoje, se no ano de 2022 ela tivesse ido para uma balada no sábado à noite, tivesse tido uma relação sexual aleatória e não estivesse na casa da família dela, não soubesse nem com quem ela se deitou, com quem ela dormiu, gerando depois uma criança, o que você acha que a sociedade diria para ela hoje? Preste atenção aqui. O que você acha que a sociedade diria para minha mãe biológica hoje? O quê? Tira essa criança. Sabe por que eu estou aqui hoje? Falando contra o aborto? Porque um dia Deus olhou no útero da minha mãe, olhou 35 anos na frente e disse: esse não será morto, porque ele vai se levantar para dizer: não mate as minhas crianças. Eu poderia ser abortado, mas Deus me salvou e hoje eu estou aqui para dizer: vamos promover a vida e não a morte. Era isso que tínhamos para hoje. Não existe vida após a morte. Meus pais adotivos já se foram e eu espero reencontrá-los, porque através da vida deles, Deus colocou na mente da minha mãe biológica que alguém a estenderia a mão, e hoje eu estou aqui. Um dia eu vou reencontrá-los. Não vou falar com meu pai e minha mãe agora, porque eles não podem se comunicar comigo, eles descansaram no Senhor. E eu quero te prometer, com base nesta palavra que não falha, que Jesus Cristo voltará à terra com um grande som de trombetas. Jesus Cristo aparecerá no céu com glória, poder, majestade, louvor, uma miríade de anjos, e Ele vai devolver a nós todos aqueles que a morte levou embora. Você vai ver outra vez a tua filha, o teu filho, o teu pai, a tua mãe e qualquer um a quem você amou. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo te devolverá. Ele vai abrir a boca dele e vai dizer, assim como disse a Lázaro: vem para fora. E você vai abrir os braços para encontrar o teu Jesus e aquele que você ama e que você perdeu. Mas ainda não é hoje, mas é em breve. Quero terminar dizendo que nós só estamos aqui hoje porque nós tivemos um pai e uma mãe, e ainda que você não tenha uma boa relação com os dois, perdoe-os. Ainda que eles tenham te abandonado, sua mãe, porque via de regra a minha mãe biológica me abandonou. Ela foi embora e eu fiquei com os meus pais adotivos. Um tempo atrás eu busquei nas redes sociais saber aonde tinha ido. Aí achei mais 2 irmãos na rede social. Descobri que um irmão meu era homossexual e usava drogas. Há cerca de um mês atrás eu fui ao velório dele porque não tive tempo de trabalhar para tirá-lo das drogas. Ele morreu na boca de fumo de overdose. Mas aquilo que eu pudesse ter feito pela minha mãe biológica, ainda que ela tenha me abandonado, eu faria. Porque a minha mãe adotiva cuidou muito bem de mim. E terceiro, eu sou fruto de um não aborto. E vim aqui te dizer hoje: continue crendo em Deus. Continue crendo na palavra de Deus. Sabe por quê? Porque nós estamos indo para casa. É para casa que nós estamos indo. Você crê? Fique de pé e vamos orar. Obrigado, Deus, pela oportunidade de estarmos na tua casa. Nós estamos aqui vivos
porque o Senhor tem cuidado de nós. Estamos com saudade de algumas pessoas que foram embora. Tanto sofrimento, dor, morte, separações no mundo hoje. E ainda tem gente que quer assassinar mais pessoas indefesas dentro da barriga das mães. Existe gente que quer distorcer a tua palavra, quer ensinar coisas que o Senhor não ensinou. Mas há um pequeno povo aqui na igreja da escola hoje querendo se levantar para crer da forma correta, para dizer a verdade. E nós estamos aqui para te pedir, seca as lágrimas de dor que nós derramamos por causa daqueles que nós perdemos. Nos ajuda a defender a vida e não ser a favor da morte. E que nós de fato possamos crer segundo a tua palavra nos orienta e não segundo os falsos profetas atuais tentam nos incutir na mente. Fica conosco. Essa reunião nossa não foi para uma emoção não, mas foi para aprendermos a tua palavra e sairmos daqui com a convicção de que o Senhor quer nos ensinar, porque muito em breve nós vamos nos encontrar contigo nas nuvens do céu. Protege os teus filhos em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Tome assento, muito obrigado pela oportunidade. A gente se reencontra uma próxima vez, tá bom? Pediram para chamar o Ministério da Criança, né, pessoal? Então, antes de você sair, o Ministério da Criança quer uma palavra.